Olá, continuando a série de vídeos, eu tinha parado no último vídeo. No finalzinho do vídeo eu tentei achar um versículo, mas eu não estava encontrando, porque eu estava no livro errado, falando a respeito do pensamento referente ao assunto do tema que estava sendo abordado. Para entender o que estou falando, assista os vídeos anteriores desta série e assistam os próximos vídeos. O assunto era a respeito da palavra viúva e órfãos, que eu estava fazendo a meditação aqui nos vídeos. Estava querendo achar aquele versículo que fala que os homens entram na casa das viúvas e exploram as viúvas. Então, eu acabei achando dois versículos. Em vez de ser no livro de Lucas, aliás, em vez de ser no livro de Mateus, estava no livro de Lucas. Mas no livro de Mateus também tem esta passagem. Então vamos ler primeiro a passagem que está no livro de Mateus, falando do assunto para dar continuidade naquilo que eu estava falando. Eu não vou repetir as coisas que eu estou falando desde os primeiros vídeos da série, porque daí vai perder muito tempo e eu tenho que ficar recordando tudo aquilo que eu falei. Então isso não é necessário. Então é só assistir os vídeos anteriores que os senhores e as senhoras vão entender o que eu estou falando. Então, eu vou para o livro de Mateus, capítulo 23, o versículo 14. Daí vou continuar desta parte. Então, está escrito assim: Mas, ai de vós, escribas e fariseus. Jesus está falando para os escribas e fariseus, que são esses homens que entram nas casas das viúvas e fazem aquilo que Tiago escreveu no livro de Tiago, capítulo 1, os dois últimos versículos que eu estou analisando, contextuando com o capítulo do livro de 1 Timóteo, que eu já terminei de explanar este livro, falando das viúvas. Agora eu estou seguindo um andamento. Então, no capítulo 13, no capítulo 14 do livro de Mateus, do versículo 14 do livro de Mateus, do capítulo 23, está escrito aqui, como eu comecei a falar: ai de vós, escribas e fariseus, que são esses homens que eu estou denunciando nos dias de hoje. Porque a igreja ela se tornou secular. Uma igreja secular, ela não é primitiva. Então, a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados se baseia no evangelho ortodoxo, cristão. Então, por isso que eu estou fazendo essa denúncia. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus está chamando esses homens que eu citei nos outros vídeos passados de hipócritas, que estão dentro das religiões. Pois que devorais as casas das viúvas. Está vendo? Estou provando que esses homens que batem na porta da sua casa
você que é viúva, você que é órfão, que a palavra órfão significa pobreza, ser pobre, esses homens, igual as religiões cristãs que são seitas satânicas, como a religião da Testemunha de Jeová, que faz isso, bate na porta das casas. Jesus está chamando de hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Eles batem na porta das casas das viúvas com este pretexto. Eu já falei sobre a condição da viúva dentro da igreja, eu não vou repetir de novo. Vamos avançar. Sob pretexto de prolongadas orações, está vendo? Eu também estava falando de orações, como está escrito em 1 Timóteo. Mas eu não vou voltar lá de novo, porque a viúva ela tem que fazer orações. E eu já falei sobre isso. Estou falando. Estou dando a minha versão, porque é Jesus Cristo que está comandando os trabalhos espirituais, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Está vendo? O juízo vem depois das etapas que estão escritas no arrebatamento, no juízo final, na grande tribulação, nessas situações. Então, vou marcar aqui e vou para o livro de Lucas 20 para dar continuidade neste pensamento. Lucas capítulo 20, do versículo 45 ao 47 agora. Então, vamos lá. Lucas capítulo 20, versículos 45 ao 47. Continuando a linha de pensamento do raciocínio. O raciocínio lógico, porque o culto ele tem que ser racional, como está escrito em Romanos, capítulo 10, se eu não estou enganado. Então, está escrito assim: e, ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos. Agora Jesus vai dizer aos discípulos, e os discípulos escreverão aqui no texto que eu estou lendo, para todos. 2 pontos. Versículo 46, do livro de Lucas, capítulo 20. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas. Está vendo? Os escribas são os mesmos que está naquela passagem que eu li agora em Mateus, que eu acabei de ler em Mateus. E vai falar a mesma coisa agora. Eles gostam de se vestir de roupas compridas. As vestes compridas, conforme eu falei no vídeo anterior, que os da religião da Testemunha de Jeová se vestem com roupas bonitas, elegantes, com roupas sociais. Estas são as vestes compridas, como está escrito aqui no versículo bíblico. E amam as saudações nas praças, está vendo? Eles saem por aí para ficar pregando o evangelho, que é um evangelho falso, hipócrita, um evangelho anátema, maldito, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como estou pregando agora.
Aliás, eu estou anunciando, porque eu não sou pastor, eu não sou pregador. O pastor, ele cuida das ovelhas, mas o pastor, ele tem um papel diferenciado do sacerdote, porque na minha visão profética, o sacerdote, ele tem que cuidar do corpo da igreja, que são os cristãos, é o corpo físico, que é a igreja de Cristo. Então, para o sacerdote cristão cuidar dessa questão, ele tem que tratar do assunto da questão dos alimentos, para poder manter o corpo das pessoas saudáveis. É esse que é o milagre que Jesus Cristo está fazendo e vai fazer na tua vida. Recebendo a palavra, o pastor, ele tem o papel de cuidar das ovelhas na parte espiritual, falando a palavra, conforme está escrito na Bíblia. Mas nós temos que ter cautela, precaução, é isso que estou falando. Estou aqui denunciando que os pastores das igrejas, porque são muitas igrejas e já está errado esse pensamento, porque são muitas denominações diferentes. Então bate de frente com o evangelho que está escrito na Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, que tem que ser só uma igreja, não tem que ser várias igrejas. Porque Paulo fala, Jesus Cristo está dividido agora? Jesus Cristo é de Apolo, de Cefas, de Paulo? Não, Jesus Cristo é um só. Então, por isso que as doutrinas das igrejas estão em desacordo com a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Então, por isso que estas pessoas que enganam as viúvas e os órfãos, eles andam de vestes compridas. Compridas, vestes compridas. A palavra vestir, o vestuário, a roupa que a pessoa está, Jesus Cristo está demonstrando que revela muita coisa escondida que as pessoas não enxergam, porque elas não estudam a Bíblia individualmente. Porque as pessoas estudam a Bíblia coletivamente. E isso está errado, no meu modo de ver. Porque Jesus Cristo que está dentro de mim, porque eu sou pobre e órfão, morei na rua e ainda me considero morador de rua, porque eu não sei até quando eu vou ficar dentro de uma casa, de um imóvel, porque eu pago aluguel. Mas Jesus Cristo que me deu este galardão, porque eu sou rei. Então, por isso que eu escrevo na descrição dos vídeos que eu faço, que este é um curso voltado para demonstrar, através dos vídeos do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que a pessoa ela tem que se transformar para se tornar um cristão perfeito em rei, sacerdotes, profetas, dependendo da situação, porque é Jesus Cristo que escolhe a demanda, e sacerdotes. Como eu estou nesta condição agora? Porque eu cumpri o mandamento perfeito. Aliás, eu guardei o mandamento perfeito, porque o cumprimento e o praticar já estão
concretizados. Porque quem fez a obra, quem terminou a obra de Deus foi Jesus Cristo. Por isso que as pessoas não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Porque estava vendo agora um vídeo, agora há pouco, antes de começar esse vídeo, de um outro youtuber que se diz professor, porque ele tem diploma, ele tem estudo acadêmico, religioso. Só que ele fica questionando, ele fica refutando as coisas que estão escritas dentro da Bíblia. Ele estava falando no vídeo que eu estava vendo agora, que aquele versículo que está escrito em 1 João capítulo 3, que fala que a Trindade está no céu, ele está refutando que aquele versículo está errado, colocar errado dentro da Bíblia. Então ele estava justificando o pensamento dele, que é um pensamento tolo, porque em outras partes da Bíblia eu comprovo que existe a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente indo já em Gênesis, naquelas primeiras passagens dos capítulos de Gênesis, está escrito que Deus fez o homem, a imagem e a semelhança de nós. Nós quem? Se Deus estivesse sozinho lá no céu, ele não usaria esta expressão no versículo, na oração. Ele não usaria a palavra nós, o pronome nós. Ele usaria eu. Então ficaria assim no versículo: e eu fiz o homem e a mulher, a imagem e a semelhança de mim, não de nós. Se existe a palavra nós, é porque tem mais de uma pessoa junto com Deus, no reino dele. Então, e a pessoa que fica refutando estas coisas, ele é o anticristo, porque João, o apóstolo João, já falava que iria aparecer muitos anticristos, além do anticristo principal, que vai vir, que pelo andar da carruagem, isso é verdade, que estou vendo várias pessoas que têm bastante conhecimento sobre a questão da religião, que falam essas coisas. Então, estas vestes compridas significam essas pessoas que estão disfarçadas de cristãos verdadeiros, mas eles são falsos, mentirosos. Então, estou revelando a farsa do cristianismo contemporâneo, secular. É um cristianismo secular, porque os séculos vão passando e a mentira vai aumentando. Então, hoje em dia, existe mais pessoas que são anticristas dentro da religião cristã do que pessoas que são verdadeiramente cristãos. Isso na categoria de líder religioso. Os líderes religiosos, porque eles estão a serviço do mal, praticando o mal. E amam as saudações nas praças. Tá vendo? Os testemunhas de Jeová, eles adoram ser vistos nas praças. Por isso que está escrito aqui, saudações. Eles amam se aparecerem. Porque é só a religião deles que sai na rua e fica pregando o evangelho e fica usando os crentes fiéis da doutrina desta religião para poder enganar o mundo.
e as principais cadeiras nas sinagogas. Aqui, nesta parte do versículo, Jesus está apontando para os judeus, por quê? Porque era o povo que estava naquela época. Porque nesta época era um outro mundo, era um outro aspecto. Jesus ele veio para quebrar tabus, para encerrar o mundo antigo e fundar a civilização moderna que hoje nós conhecemos. Então é um divisor de água a crucificação dele, a morte dele na cruz. A morte dele na cruz representa vários simbolismos. O fim de uma era e começo de outra era, um fim de um século e começo de outro século. Então nós estamos no século do cristianismo. Então a pessoa ela tem que vestir as vestes do modo religioso cristão, não do modo religioso mundano, não do modo religioso pagão. A pessoa ela tem que ser cristão legítima, como estou demonstrando. Ela não pode ficar em cima do muro. A pessoa não pode ir na igreja ficar rezando, orando, fazendo culto, fazendo práticas, fazendo costumes e tradições, fazendo coisas que já foram encerradas, abolidas, em todos os sentidos, porque são vários assuntos, vários pensamentos. Hoje nós temos que adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo na vida real, no dia a dia, na forma rotineira da vida que nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Não está dizendo que eu tenho que ir para um local e ficar adorando a Deus. No versículo no livro de João, capítulo 4. Se tiver outro lugar na Bíblia que esteja falando isso, nós temos que analisar. Mas eu estou dando o exemplo que eu conheço, que está dentro da Bíblia. Então, esta sinagoga, ela é disputada porque as cadeiras principais dos templos religiosos, das igrejas cristãs, elas estão sendo ocupadas por pessoas que são escravizadas mentalmente e fisicamente pelo sistema religioso mundano. Por isso que Jesus fala assim, em 2 Coríntios capítulo 6 e no finalzinho do livro de Apocalipse, no penúltimo ou último capítulo do livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas atrocidades. Como Deus está falando. Então são muitas questões que você tem que começar a se preocupar, porque nós temos pouco tempo. Se você morrer agora, você vai ser julgado. E o julgamento ele vai ser pesado, porque você não está preocupado com o século vindouro, com a vida após a morte. Você só está querendo viver essa vida.
E essa vida aqui, ela é mundana, ela é passageira. Por isso que em Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 12 e Mateus capítulo 16 fala que nós temos que negar a nossa vida. Então eu vou terminar esse vídeo e vou continuar falando sobre isso e vou entrar nessa questão do negacionismo. O cristão, ele tem que negar a sua vida. Ele tem que ser um negador. A sua vida aqui na terra para você poder conquistar e herdar a vida eterna. Então, terminando este conhecimento aqui, que eu falei que eu ia ler no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 45 ao 47. E os primeiros lugares nos banquetes. Então, está vendo? Olha o que essas pessoas gostam. Elas gostam de mordomia, luxúria, de vanglória, de coisas que não são condizentes com aquilo que Jesus Cristo ensinou para a gente. Presta atenção. Por isso que Jesus Cristo está mandando a gente se afastar, dizendo assim, dessas pessoas. Guardai-vos dos escribas, porque os escribas, numa forma comparativa, eles representam os líderes religiosos de hoje. É isso que está querendo dizer no versículo. Eu posso fazer essa analogia, porque senão eu não consigo entender o que está escrito na Bíblia, porque senão eu vou ler a Bíblia e só vou ficar pensando no contexto literário do Antigo Testamento, mesmo estando no Novo Testamento. Por isso que diz aqui, ó, guardai-vos dos escribas, guardai, ficar longe desses líderes religiosos que querem andar com vestes compridas, que querem andar que nem rico, com roupas bonitas, atraentes, o visual que chama atenção para outras pessoas, como a gente vê por aí, em todos os lugares. É isso que está escrito no versículo. Jesus já está te dando a fórmula para você pensar. Você só tem que seguir o que está escrito na palavra. Ele está mandando sair fora dessa gente. Em vez de sair fora, vocês estão servindo. Vocês são escravos a pessoas orgulhosas que só querem se aproveitar do seu sacrifício. Que Jesus Cristo já se sacrificou por você. Você não precisa fazer mais nada, como está escrito em João capítulo 4, por exemplo. Depois eu vou chegar lá novamente, vou falar sobre este assunto, que a gente tem que andar, morar na obra, não fazer obras. A gente tem que usufruir da obra, porque já fizeram a obra. A obra já está pronta. E as pessoas não precisam mais fazer obras, porque as pessoas não têm capacidade, poder para fazer obras. É só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo que faz obras. E eles usaram os homens da antiguidade para fazerem as obras. Tanto os homens do bem como os homens do mal também. Porque Deus usava as pessoas para corrigir, para punir o povo dele aqui na terra. As pessoas que eram inimigas do povo dele. Como Nabucodonosor, como
o rei Herodes, como o rei Acabe. Então ele usava essas pessoas que eram más, que eram endemoniadas, para punir o povo dele, porque o povo dele também estava andando errado, igual o povo cristão faz hoje em dia. A atualidade na questão da humanidade está se comportando como os povos antigos se comportavam. Jesus Cristo já encerrou esse ciclo do mundo antigo, pré-histórico. Então as pessoas estão vivendo num mundo que não tem mais importância para Deus, do modo que as pessoas vivem. Então vou continuar no próximo vídeo. Então fique com Deus.